Bom dia, um feliz dia. Hoje é 20 de sexta-feira. Espero que você tenha conseguido aí estudar e meditar na palavra de Deus. Nessa semana nós estudamos sobre os precursores dos eventos finais, né? Bom, que tipo de esperança produz seu coração quando nos aproximamos aí dos eventos finais? Cristo está voltando. Medo, esperança, alegria, tristeza. Qual o teu sentimento? Eu espero que seja o sentimento de esperança e alegria, que Cristo está voltando. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, a palavra de Deus nos diz: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Então Deus, Ele nos dá um espírito não de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, né? A palavra de Deus lá em Lucas, capítulo 21, verso 28, diz: ora, ao começar essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima, né? Assim como Cristo se aproxima, né, deste mundo para resgatar os seus fiéis adoradores, a nossa redenção se aproxima. Lá também em 1 João 4,18 diz: no amor não existe medo, né? Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Que você tenha esperança e não medo, porque você ama, né, a Deus, né? Você é um fiel adorador do Senhor, né? Vemos a história lá de Daniel 2, capítulo 2, na interpretação histórica aí. Vimos ali que o profeta prediz a história mundial, começando aí em seu próprio tempo, na Babilônia, e depois passando aí pela Médio-Pérsia, Grécia, Roma, e a divisão de Roma nas nações da Europa moderna como existem até hoje, né? Nabucodonosor viu uma estátua, e cada parte era formada de um metal. Daniel explicou que representavam os reinos deste mundo, desde Babilônia até os reinos que surgiram no Império Romano. Os reinos humanos são substituídos pelo reino eterno de Deus. Então só falta aí agora a pedra sendo servida de mão, né? Está lá aí o reino eterno do Senhor, né? As profecias se cumprem ao longo da história, em uma sequência interrupta de impérios começando na época do profeta e terminando no futuro. Nós acabamos de falar agora, onde o reino de Deus será o quê? Instalado, não é isso? Que nós possamos estar nos preparando para isso, não é isso? Nabucodonosor desafiou, né, a mensagem que Deus havia dado e disse que seu reino, que era considerado aí a cabeça de ouro, duraria para sempre. Essa história é um tipo do que ocorreria no futuro. Nabucodonosor fez ali uma estátua totalmente de ouro, desafiando a Deus, né? Como a mensagem mesmo diz, né? Como se o reino dele fosse um reino eterno, não é isso? Um reino que duraria para sempre. Ele desafiou Deus, não é isso? Eles estavam aí dispostos a servir e a obedecer a Deus, mesmo que isso custasse a vida, né? Nós vemos que, assim como aconteceu com os 3 rapazes hebreus, né, desafiaram o rei e disseram para o rei: mesmo que nós tivermos que, se Deus achar que nós devemos de morrer, nós vamos morrer, mas não adoraremos a estátua feita, né, por ti para adorarmos, não. Somente a Deus toda a honra e toda a glória, somente a Ele devemos adorar, né? Isso nos prediz também que lado nós vamos estar. Vamos adorar a besta com a sua imagem, ou vamos manter assim como esses heróis aí, né? Esses 3 rapazes hebreus mantiveram a sua fé. Somente a Deus devemos adorar, né? Toda a honra, toda a glória deve ser dado somente a Ele. Sabemos que Apocalipse fala aí que destaca aí 2 grupos: o povo de Deus que obedece, né, aos seus mandamentos, né, mantém a fé e o testemunho de Jesus, honrando o nosso Criador. E temos outro grupo, um grupo maior,
que é a maior parte do mundo, que seguem mandamentos e tradições humanas. E nós vimos aí que a questão central aí, né, que rola nesse grande conflito entre o bem e o mal, né, é a adoração. A quem você vai estar adorando? A besta e sua imagem ou simplesmente a Deus, né? A ira de Deus é justa, não é isso? E Deus fará justiça na hora certa, no momento certo, né? É isso? Vimos também, assim como aconteceu no passado, houve a perseguição da Igreja Apostólica, né? Os primeiros cristãos estavam aí sendo perseguidos por servirem a Cristo. Alguns foram libertados, né? Liderados aí. Alguns foram libertados por Deus, mas outros foram muitos foram mortos, não é isso? O mesmo acontece, o mesmo vai acontecer nos últimos dias, né? O povo de Deus, os que guardam os mandamentos de Deus, têm a fé, o testemunho de Jesus, são os fiéis adoradores do Senhor. Muitos vão ser libertados, vamos dizer assim, né, por Deus, mas muitos vão morrer, né, nos últimos dias deste mundo, nesse grande conflito. Nós temos que estar o quê? Nos preparando para isso, não é isso? Para estar ao lado do nosso Criador, mesmo que isso puxe a nossa vida, né? Vimos que a marca da besta é a rejeição, né, do Criador, do Redentor, né? Vimos que o sábado é o selo de Deus. Jesus observava o sábado conforme estabelecido por Deus. Mas os líderes religiosos, segundo o quê? Suas próprias tradições, né? Que você seja um verdadeiro adorador do Senhor, né? Não rejeite a Cristo, a Deus, como seu Criador e Redentor. E não rejeite também a observância do sábado da forma que deve ser feita, através, né, mostrado aí através da palavra de Deus, né? Isso. E não se ligue nas tradições humanas, né? Vimos que os anjos estão conosco, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo também, né? Não devemos temer, porque os anjos também estão aí nos auxiliando. Na página 524 do Grande Conflito, diz assim, ó: muitas vezes os anjos aparecem em forma humana na Assembleia dos Justos. Eles visitam também as reuniões dos ímpios, assim como foram a Sodoma, para fazer um relatório de suas ações e verificar se passavam dos limites da paciência de Deus. O Senhor tem prazer na misericórdia e, por amor aos poucos que realmente o servem, restringem as calamidades, prolongando a tranquilidade das multidões. Aqueles que pecam contra Deus mal compreendem que devem sua própria vida aos poucos fiéis que eles gostam de ridicularizar e oprimir, né? Que bom sabermos que eu e você temos um anjo da guarda nos guardando, nos protegendo. Muitas vezes não vemos, mas os anjos estão nos guardando também, assim como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que Deus te abençoe e te dê aí uma sexta-feira abençoada para você e para sua família. É meu desejo, minha oração. Amém.